Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Elcio Brito, eu sou sócio da SPI, sou pesquisador no GAESE. Nós estamos iniciando aqui mais um workshop do Seminário de Rastreabilidade e Engenharia de Medicamentos, né? Essa é a sexta edição do CETERM. A gente foi um recorde para a gente essa edição, nós tivemos praticamente 600 inscrições, né? É um evento muito bacana e a gente gostaria de começar agradecendo todo mundo que contribuiu, né? O pessoal da BDI contribuiu bastante, o pessoal do GS1 contribuiu bastante, o pessoal do ISP contribuiu bastante, o pessoal da Anvisa, que participou com a gente em todos os eventos aqui. Hoje, nossa ideia é fazer um balanço de tudo que a gente discutiu, né? E a gente também gostaria de agradecer também os painelistas, né? Então, a gente tem aqui uma lista muito grande de gente que ajudou a gente nesse evento, né? Nós tivemos gente aqui de todos os elos aqui participando, especialistas em tecnologia, especialistas acadêmicos, né? O professor Ari aí que também batalhou muito com a gente nessas discussões, né? Então, a gente vai começar o evento hoje com uma revisão sobre o que a gente chamou mais atenção em termos de do's and don'ts, do ponto de vista da price. Depois nós vamos ter essa mesma visão do ponto de vista da Deloitte e depois a gente vai pegar uma visão da Ernst Young. Passando essa revisão dos do's and don'ts, a gente vai abrir para um painel. Daí a gente vai chamar também o Rodrigo Klein, vamos chamar também outras pessoas que participaram, o pessoal da Anvisa, o Vidal, para entrar num bate-papo e tentar entender basicamente o que mais chamou a atenção para eles todos sobre o que a gente discutiu aqui nesse conjunto de workshops e tentar tirar de cada um uma recomendação para cada um levar para casa, que eles acreditam que seja fundamental para a gente fazer uma boa implementação do sistema e uma implementação se possível, dentro do prazo. Que era o desafio de todo mundo, né? Completar 100% dentro do prazo. Então, vamos lá. Começando, eu queria chamar, para começar, né, o Damiano. Damiano, está aqui o dos idôneos na tela. O Damiano é o sócio da Price, que participou com a gente desse bate-papo. O Damiano tem uma experiência, para quem não conhece, o Damiano também é pesquisador na Poli. Ele tem uma baita experiência em supply chain, né? Ele pode falar um pouquinho aqui como é que foi a visão dele sobre a sessão que ele coordenou. Contigo, legal. Obrigado, Elcio. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, agora fazendo essa recapitulação, né, e finalizando aqui com meus colegas aqui também de painel, de discussão. Boa tarde a todos. Rapidamente dando um contexto de como foi a nossa conversa, né, dos detentores, a gente contou com a participação da Bayer, da Roche, da Eurofarma e da DHL, né, representantes aí, diretores, representantes das respectivas operações, e a discussão foi muito direcionada obviamente, passando por planejamento, por processo, por tecnologia. A gente acabou direcionando bastante a nossa conversa para que não tivesse até uma sobreposição com outros assuntos, outros fóruns mais técnicos, num olhar de negócio, impacto no negócio, impacto nos processos, né? E aí, começando por planejamento, um primeiro ponto que foi bastante ressaltado e reafirmado na discussão de que deve ser feito é o tratamento da estratégia de implementação segregada, né? Faseada e segregada. Pensar nessa estratégia com um olhar de negócio, buscando uma segregação de negócio, de linha de produção, de tipos ou segmentos de produtos, né? E próprios canais de vendas, para que a gente consiga ter um equilíbrio entre representatividade de negócio e, ao mesmo tempo, mitigação de risco na implementação. Então, esse foi um tema bastante discutido e muito ratificado por todos os representantes da indústria, né, os detentores. A questão da serialização também, pensando em planejamento, serialização e início das ativações, né? Também tem uma discussão bastante importante onde colocar isso no plano, se começo desde o primeiro momento, assim que tiver possibilidade, serializa e ativa e comunica com a Anvisa para poder já testar essa comunicação e essa
essa integração com os sistemas e com a própria Anvisa. Então, é fundamental que, a reboque da segregação na estratégia, também exista um olhar a cada segmento desse definido na estratégia, se faça essa verificação o mais cedo possível, ou essa ativação o mais cedo possível, para que os eventos possam ser, ou os possíveis problemas possam ter identificados e corrigidos antes de fevereiro, né? Não deixar isso para em cima da hora, causando não só um pouco tempo de reação do ponto de vista da própria empresa, mas também um acúmulo de atividades na própria Anvisa, do lado da própria Anvisa, para conseguir dar retorno, dar resposta nessa questão, né? Do lado do operador logístico, a gente tinha um representante operador logístico, como ele não é um elo estanque da cadeia, mas ele faz parte, vamos dizer assim, do elo do detentor, né? É a operação logística dos detentores, e muitos dos detentores. Aqui a questão da definição, a gente olhando a perspectiva do operador, o operador lida com vários detentores, né, como seus clientes. Então, um tema bastante interessante também é que os operadores estão tendo que pensar em soluções, em mais de uma solução, em algumas soluções. Então, por exemplo, no caso da DHL, foi bastante discutida a questão de pensar em pacotes de solução para grupos de clientes, ou até mesmo para cliente a cliente, né? Obviamente, por a questão de eficiência, é importante buscar agrupamento dessas sempre que possível, mas as soluções acabam sendo soluções quase que individualizadas para os tipos de cliente, ou seja, trazendo uma multiplicação de complexidade na operação do operador bastante grande, de gerenciar isso, colocar de peças diferentes soluções. Então, ali olhar de uma maneira também segmentada para os diferentes clientes e não pensar, e aí já olhando o lado do que não fazer, né? Não pensar numa solução única para tudo, achar que vai ter, no caso do operador, vai ter uma solução única que atenda todo, vamos dizer, as possibilidades de cliente que aquele operador trabalha. Do ponto de vista da implementação, que não fazer, o contrário do que a gente falou ali, é não pensar numa solução Big Bang, represar isso, tentar estressar todas as condições e situações dentro de casa e deixar só para começar, não só a própria implementação, mas mesmo as comunicações e serialização e a própria comunicação com a Anvisa lá na frente, perto do momento da implementação. Então, essa antecipação é a grande mensagem do ponto de vista de planejamento, trabalhar uma segmentação clara, com um olhar de negócio que tenha representatividade e, ao mesmo tempo, mitigue risco. Essas talvez sejam as grandes mensagens do ponto de vista de planejamento nessa discussão, né? Migrando para o tema de processo, a gente também explorou aqui alguns assuntos bastante relevantes e comuns aos participantes na ocasião da nossa conversa, né? Então, a gente teve ali em processo a necessidade, e aí consenso deles, a necessidade premente de mapear os processos fabris e logísticos, fim a fim, à luz do que vem na regulamentação e vem no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Então, ter esse mapeamento, mas olhar muito, muito direto no que é requerido pelo SNCM, né? Identificando naturalmente que impactos o negócio teria uma vez implementado o SNCM e que tipo de ações precisam ser feitas, precisam ser tomadas para corrigir ou para adequar a operação e operacionalizar naturalmente esse nova sistemática, esse novo sistema. E não menos importante, nessa mesma discussão, definir, identificar e quantificar os indicadores de performance existentes e conhecidos hoje, mas traçar um plano de recuperação dessa produtividade, por exemplo, eficiência e níveis de custo da operação. Algumas situações não será possível voltar ao mesmo patamar, mas é fundamental ter no radar que, num primeiro momento, vai se perder, existe uma expectativa de se perder produtividade, mas há possibilidades ali, fazendo adequações nos processos, na forma de trabalhar, que ajudam, facilitarão esse retorno a um patamar de produtividade anterior ou até melhor em algumas situações. E aí, o que não fazer para que, nesse mesmo contexto, não manter ali uma postura resistente a mudanças em questões ou definições de processo que, historicamente ou tipicamente, ou mesmo como práticas da indústria, são padrão, né? São questões muito bem estabelecidas. Alguns paradigmas
eventualmente vão precisar ser rediscutidos, né? E aí me remete ao próximo ponto, né, que é a questão de repensar alguns processos operacionais, algumas práticas da operação dessa cadeia. Por exemplo, a questão do fracionado. Obviamente, a operação fracionada dos detentores e na parte industrial, ela é decorrente e resposta a um perfil de mercado. Mas como o mercado, né, que é a outra ponta, né, os dispensadores e os próprios distribuidores, eles são parte da mesma discussão, é fundamental que haja aqui uma colaboração, uma discussão conjunta de repensar essas coisas. Então, por exemplo, quantidade de itens por caixa, por embalagem, né, não por embalagem, por caixa, pode ser repensado, de repente, né, para que se privilegie cargas fechadas e full throttle load em vez de cair numa situação de fracionada. Porque dentro do fracionado existe uma problemática, um desafio muito grande, que é toda a sistematização da agregação e desagregação, né? Que é um desafio bastante importante trazido por eles, né? A questão de impressão, a localização e o posicionamento da impressão nos produtos, nas embalagens, também é um tema para efeito de leitura, principalmente para o operador logístico, uma complexidade grande e que impacta diretamente na produtividade do armazém, da operação logística, também é um outro tema a ser rediscutido à luz do que está sendo pedido e colocado. E algumas dessas situações podem gerar até pleitos junto até à Anvisa de algumas pequenas adequações e ajustes dentro desse contexto, mas que precisa ter uma postura, uma visão aberta a mudanças desse nível, ou seja, repensar padrões e estándares da indústria históricos, né, que já vem como característica da indústria. E um último ponto em termos de processo, a questão da alavancagem, né, o famoso francês aqui, já que estamos implementando toda essa sistemática, estabelecendo uma plataforma, toda uma condição base que permite rastreabilidade, por que não buscar mecanismos sobre essa sistemática que privilegiem visibilidade na cadeia e, consequentemente, deem eficiência em termos de política de estoque, como gerenciar os estoques nos elos da cadeia, né? Então, esse é um tema super crítico na indústria e aqui a gente tem uma possibilidade de alavancar sobre, obviamente, num segundo momento, né? A prioridade no primeiro momento é a implementação do SCM atendendo aos requerimentos iniciais aí da Anvisa, mas, na sequência, poder pensar em alavancagens. Não? Então, por exemplo, a questão de visibilidade, por exemplo, a questão de bula, digitalização de bula e tratamentos digitais, por exemplo, possibilidade de acessar o paciente, o consumidor, através de um aplicativo, porque eu tenho um canal ali, através do Data Matrix, que eu possa começar a estabelecer essa comunicação e dar mais visibilidade do produto e também ter a interação com o cliente. Então, tem uma riqueza enorme aqui de possibilidades que essas empresas estão vislumbrando para um futuro próximo, né? Obviamente, pós arrumar a casa e atender toda a regulamentação, toda a regulação que está colocada, né? Outro, pensando no não fazer, né? No que não fazer na dimensão processo, insistir em manutenção de operações exatamente como é hoje, né? Que é o ponto que eu comentei anteriormente. Então, a flexibilidade, a mudança, ela é importante. Obviamente, como eu comentei, existe aqui um prejuízo inicial provável à produtividade, mas que, na experiência, inclusive, dessas indústrias, é algo que consegue-se gradualmente recuperar e se restabelecer, uma vez que existe essa flexibilidade, né? E não deixar de avaliar oportunidades de alavancagem, como eu comentei há pouco, né? E do ponto de vista de tecnologias, um tema que foi bastante discutido também, sem querer entrar na questão mais técnica da integração vertical, que é um tema que a gente vai abordou em outras sessões e vai discutir mais à frente, mas aqui um tema que foi bastante discutido é como estabelecer controles dentro da operação e sistematizados para conseguir identificar e tratar anomalias no processo de comunicação e fluxo dessas informações na cadeia, né? Todas essas comunicações precisam ser bem gerenciadas, controladas e, uma vez identificada alguma anomalia, ter um tratamento adequado e na velocidade requerida para que não acumule e não gere um problema maior
na operação, né? E a questão última aí, que reforça o que eu comentei no início, é iniciar a implementação de ajustes em todos os sistemas mapeados e como impactados o mais rápido possível, para privilegiar as integrações, os testes e não deixar acumular lá na frente. Também foi uma prática bastante salientada pelos participantes, ou seja, a mensagem principal em termos de processo e tecnologia ser flexível à mudança, entendendo que é uma questão que precisa ser implementada, é uma regulamentação que precisa ser atendida, mas não perder do radar que existe aqui, uma vez implementada essa base, um mar de oportunidades para desenvolver o supply chain, desenvolver boas práticas no supply chain com toda a visibilidade que pode ser promovida a partir disso. E do ponto de vista de tecnologia, antecipar ao máximo o que as mudanças, os ajustes nos sistemas para que os testes sejam feitos, os problemas identificados e a prontidão para o go live, né, para a implementação, seja atingida com sucesso lá na frente. Tá? Perfeito. Acho que, resumidamente, são os principais pontos aí capturados na nossa conversa. Legal, perfeito. Renata, você está online aí? Aí, está conseguindo falar? Elcio, você consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Vamos para o próximo. Então, tá bom. Vou botar na tua tela. Obrigado, hein, Damiano. Vamos ouvir da Renata agora, né? Obrigado. Tem 10 minutinhos aí, Renata. Tá? Depois também, viu, Fabiano? 10 minutinhos para a gente poder depois ouvir também o resto da turma. Vamos Combinado, Elcio. A minha imagem congelou, mas seu som está funcionando, então tá bom, pessoal. Pessoal, o foco nos distribuidores, eles têm muitas questões que o Rodrigo Damiano colocou para a questão dos detentores, que são aplicáveis também no elo da distribuição. Então, eu vou tentar aqui fazer algum paralelo do que é igual e do que pode ser um pouco complementar, né? Então, quando a gente fala do elo da distribuição, o grande foco está em produtividade e integridade na cadeia, do recebimento à expedição. Então, para os distribuidores, na fase de planejamento, uma recomendação muito forte é ter um entendimento claro da lei, né? Então, existia muitas dúvidas ainda em relação à questão da rastreabilidade no nível da caixa comercial versus caixa de transporte, né? Então, a gente tentou deixar mais claro que você consegue fazer essa codificação em vários níveis de agregação. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto é que não citava claramente a questão dos transportadores, porque eles realmente não são parte da normativa, né? Então, você controla do detentor, distribuidor até o dispensador. Então, se do distribuidor até o dispensador existe uma transportadora, isso está como uma responsabilidade da saída do distribuidor e na entrada do dispensador. Então, você usando transportadores homologados, você tem que adequar os seus processos, mas ele não é necessário criar uma infraestrutura para fazer a integração vertical também com o sistema da Anvisa de SNCM. Então, é preciso entender claramente quais são os requisitos da lei para fazer o gap analysis do que é necessário alterar em termos de processos, sistemas e capacitação de pessoas. Com isso, é necessário fazer um plano robusto de implementação. E esse plano robusto de implementação precisa engajar áreas além da própria área de supply chain, então da própria área de operações. Então precisa ter realmente a área de qualidade, a área de tecnologia, desde o início do planejamento, para que o modelo futuro a ser perseguido, ele seja integrado com o modelo atual de gestão, que é um ponto também que o Rodrigo comentou. Então, a gente não deve considerar a serialização como um sistema apartado, né? Então, ele precisa depois estar integrado com seus sistemas de gestão. Com esse plano robusto e engajamento, é necessário uma aprovação dos investimentos requeridos no orçamento, porque isso vai requerer tanto investimento de CAPEX e de OPEX. E nessa questão também do planejamento, e quando você está fazendo um plano, é importante entender qual a sua maturidade atual dos processos e ferramentas, qual que é o nível requerido para fazer a rastreabilidade. E aí, outra vez, um ponto também que o Rodrigo comentou, que aí você tem que tomar um cuidado com o balanço de não querer pôr todas as mudanças necessárias e melhorias necessárias, mas você precisa fasear gradualmente as implementações dessas melhorias. O que a gente não recomenda é que você não implemente isso sem fazer um piloto antes, e aí realmente testar as comunicações com a Anvisa durante esse período, o quanto
antes você puder, e não deixar de considerar os elos da cadeia anterior e posterior, inclusive a questão dos transportadores no seu planejamento. Do ponto de vista de processos, é importante avaliar essa integração end-to-end dentro da operação do distribuidor, mas também essa integração horizontal dentro da cadeia, né? Então, identificando todas as entradas e saídas e o ponto das eventualidades. Então, para ficar muito claro, papéis e responsabilidades no caso de uma devolução, no caso de uma avaria, então, para que ela seja comunicada tempestivamente e não proporcione uma incorreção da informação para os elos seguintes. No caso dos distribuidores, dependendo do nível de rastreabilidade que é feito no nível de caixa comercial ou caixa de transporte, precisa ter alguns procedimentos, avaliar boas práticas de distribuição para a questão da integridade e segurança. Como DONT, aqui é realmente não deixe de considerar as tratativas dos eventos na cadeia, seja anterior, seja posterior, os papéis e responsabilidades e o tempo para fazer esse reporte. Do ponto de vista de tecnologia, acho que um ponto que a gente discutiu bastante com os distribuidores era a questão da performance, e como não impactar a performance. E um ponto-chave é a performance dos leitores, né? Para não impactar a produtividade e proporcionar a possibilidade de fazer a leitura em diferentes posições. A questão de conectividade, ela é um pré-requisito, bem como você alinhar suas linhas esteiras de separação dos produtos, porque você vai ter na sua linha produtos serializados e não serializados, e você avaliar esse balanceamento tanto na entrada depois quanto na separação desses itens. Então, Elcio, basicamente, esse aqui era os do's e don'ts na parte dos distribuidores. Renato, obrigado. Muito obrigado mesmo pelo trabalho que a Deloitte fez. A Renata é sócia também na Deloitte, né, nessa área de supply chain, tanto ela, quanto o Fabiano, quanto o Damiano, são grandes especialistas do mercado nessa área de supply. E eu acho que os três, em comum, é a primeira vez que eles estão pegando um projeto tão grande para integrar, né? Porque são todos os elos da cadeia. Realmente é um projeto desafiador, a gente não tem outro semelhante aqui no Brasil, né? Fabiano, você está online? Sim, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, então vamos lá. Legal. Fabiano é responsável lá pela Deloitte, né? Pela Ernst Young. Opa! E vamos ver o que ele colocou aqui, né? na tela dele, né? Com relação a dos e don'ts, né? Então a gente vai ver agora fechar essa cadeia toda, né? E vendo como que a gente consegue fazer isso com segurança. Eu acho que passando para você, Fabiano, mas da análise de risco foi, acho que uma das coisas que a gente ouviu muito na discussão de vocês, né? Vamos lá. Perfeito. E então a gente vai falar então do elo de dispensadores, né? Que é o elo onde tudo que foi feito para trás na cadeia, digamos assim, ele se concretiza, né? Ali que o benefício principal, né? Que é o foco no paciente, em ter o medicamento correto para o paciente, ele vai acontecer, né? E ele tem uma característica, né? Esse elo, acho que vale a pena chamar atenção para isso, que ele é muito diferente do ponto de vista de granularidade, de abrangência geográfica, né? E de quantidade de locais, né? Então, quando a gente está falando aqui em dispensadoras, a gente está falando em mais de 100 mil locais, né? Enquanto tem talvez 500 detentores de registro, talvez 4 mil distribuidores. No Brasil, a gente está falando em mais de 100 mil dispensadores, né? E dentro desses dispensadores, né, a gente tem de tudo, né? Tem desde regiões onde, às vezes, uma UPA que não tem nem internet, ou uma farmácia, até grandes hospitais, né? Então, esse primeiro do aqui que a gente destaca, né, essa questão da comunicação e do convite ao engajamento de toda essa turma, né? Então, dado que a gente tem 100 mil dispensadores, quantos que a gente tem hoje no nosso workshop, né? Chamando a atenção um pouco para esse ponto, é uma representatividade ainda baixa, né? E, no geral, quando a gente fala em dispensação, pouca gente ainda está conectada com tudo isso que a gente está discutindo de rastreabilidade, né? Então, o primeiro do é um foco muito grande em comunicação e convidar essa turma para o engajamento, a gente conseguir engajá-los, né? Um outro ponto importante é o foco no paciente, né? Principalmente em hospitais, né? Os panelistas destacaram isso, em que a gente não pode ter atraso, a gente não pode ter problemas de atrasar um recebimento, por exemplo, e o paciente demorar a receber aquele medicamento. Então, acho que esse foco no paciente, né, ele é muito importante em tudo que a gente for pensar, em termos de processo e tecnologia,
para esse momento, principalmente dispensadores hospitalares, digamos assim, né? Aqui coincide um pouco com o que os colegas comentaram, de realizar experimentações em piloto, à medida que a cadeia já for abastecendo produtos cerealizados, que já se comece a testar essa comunicação, a testar como esse processo funcionaria e não tentar fazer um Big Bang, né? Acho que outro ponto importante aí é a questão de novos investimentos, né? Então, se você tem uma farmácia, você está planejando trocar o seu leitor de código de barras, já faça isso pensando num equipamento que vai estar adequado, né, para a rastreabilidade, né? Então, isso minimiza o esforço de investimento em tecnologia lá na frente, né? E a questão de treinamento, operação assistida, como a quantidade de pessoas envolvidas aqui é muito grande, né? E temos os mais diferentes níveis de processos, é muito importante não esquecer de cuidar disso, né? Como Dontes aqui em planejamento, né? Acho que é um pouco do que a gente já falou, não tentar absorver todos os produtos, não tentar fazer Big Bang, fazer num método de aprendizado, isso alimentando um próximo step, né? Um outro ponto importante é não esperar tomar iniciativa, porque como o dispensador está lá no final da cadeia, se ele for esperar a cadeia inteira tá toda pronta para ele se mexer, isso não vai dar tempo, né? Então a cadeia ela já vai estar pronta lá perto do prazo, lá em fevereiro, né? Alguns já vão estar prontos antes, mas para a cadeia toda estar pronta vai ser lá perto do prazo, e daí ele vai ter pouco tempo para se adequar, né? Então nada hoje impede de começar a se adequar, de começar a trabalhar esses processos e as tecnologias, né? E também não focar apenas em benefício imediato, né? Todo mundo sabe que a gente vai ter investimento, que a gente vai ter aí um dispêndio ou algum impacto em processo, até que esse aprendizado aconteça e a gente consiga operar no mesmo nível, um nível de produtividade maior, né? E aí, se a gente focar apenas no custo imediato, né, fica muito difícil sair e dar o primeiro passo. Então, acho que esse foco no benefício de longo prazo, esse olhar de processo, né, já fazendo um link aqui com o próximo tópico, de olhar os benefícios de produtividade que você pode ter, né? E aqui, quando a gente fala em processo, né, a gente traz aqui uma questão muito importante que é a colaboração, né? Então, a colaboração ali com o distribuidor e a colaboração lá com o detentor de registro, principalmente no que tange a integração horizontal, né? O que a gente chama de agregação, né? Essa agregação para o dispensador, ela é fundamental que ela venha com confiabilidade, né? Imagina um hospital que ela recebe uma caixa de um distribuidor que tem 3, 4 fabricantes ali dentro e que tem inúmeros medicamentos ali mixados, né? Você precisar ler todos individualmente para poder reportar isso prejudica a produtividade dos hospitais e de principalmente grandes entidades que movimentam quantidades muito grandes, né? Então é muito importante que a agregação ela venha com confiança, que essa informação consiga chegar para eu ler apenas a caixa e conseguir reportar o que está dentro, ter essa informação dos cereais de uma forma mais automatizada possível, né? E muitas vezes o paciente não pode esperar, ele já está lá no leito esperando aquele medicamento que está chegando ali, just in time. Então, essa agilidade de processo, né, muito importante, essa conexão da cadeia, buscando essa integração também é fundamental, né? Outro ponto é integrar com os processos atuais, né? Então, existe uma série de processos hoje que eles podem ser automatizados e integrados ao processo de rastreabilidade, né? Então, desde farmácias que já reportam situações via sistema, isso pode ser automatizado com a leitura da rastreabilidade. Então, tem que ter esse olhar de processo, esse olhar de integrar com os processos atuais, né? Principalmente para evitar um donte de não duplicar processo, né? Ficar fazendo processos desconectados, às vezes eu faço uma leitura para dar entrada no meu sistema, no meu estoque, e tenho que fazer uma outra leitura porque tem que formar um sistema da rastreabilidade. Esse tipo de coisa a gente precisa tentar evitar, né? E outro ponto importante aqui de Donte, né, é tentar resistir, né, a trazer melhorias nos processos, né, porque principalmente grandes redes, né, a gente tem aí operações logísticas, às vezes bastante relevantes, né, com abastecimento de centenas de lojas, com CDs, etc. Se eu quiser operar exatamente como eu opero hoje e apenas adicionar a rastreabilidade, talvez eu tenha um impacto maior do que se eu repensar os meus processos para incorporar isso de uma forma mais sinérgica. Então, acho que esse olhar, né, voltando ao ponto aqui de integrar com os processos atuais, é muito importante, né? E outro ponto é ter claro, né, todos os pontos de controle e de dispensação, né? Então, em hospitais tem muito isso, né? Tem hospitais que, ao receber o medicamento, eles já jogam fora aquela embalagem e armazena isso em blister, armazena isso num fracionamento menor do que a unidade de controle. Então, para aquele
caso, o ponto que ele abriu a embalagem e descartou é o ponto que ele vai informar a dispensação. Todo o controle dali para frente é interno do hospital. Já tem locais em que a dispensação é na hora de entregar para o paciente lá na enfermaria do andar, e naquele ponto que o medicamento foi dispensado, ele vai ter que informar. Então, os pontos de dispensação e pontos de controle, eles podem acontecer em momentos diferentes, em locais diferentes, dependendo se você está num hospital, numa farmácia, dependendo do tipo de medicamento e de tratamento que você está fazendo. Então, ter esse mapa muito bem feito e os diferentes sistemas envolvidos em cada um desses pontos, para poder conectar da melhor forma, não impactar, é muito relevante, né? E com relação à tecnologia, para finalizar, né, acho que a gente já tateou aí alguns pontos, né? Mas principalmente buscar por tecnologias que sejam adaptadas à realidade de cada setor, não tentar ter uma solução para todo mundo. Então, acho que isso é um ponto importante. Para dispensadores menores, né, tem muitas farmácias de pequeno porte, com capacidade de investimento mais limitada. Tem algumas boas práticas que já estão sendo aplicadas até nos Estados Unidos, em alguns locais na Europa, que é de colaboração, que é você colaborar na cadeia. Por exemplo, tem uma entidade de classe, como a Abrafarma esteve no nosso painel, comentou, né, que poderia ajudar a juntar, ou seja, juntos somos mais, né, a união faz a força aí, e um grupo de grandes farmácias podem desenvolver essa tecnologia ou pode contratar isso de uma forma com uma maior escala que lhes permita uma redução de custo e uma maior eficiência. Então, essa colaboração, essa busca por parcerias, acho que é uma recomendação interessante para dispensadores, principalmente aqueles menores, em que se tentar fazer sozinho, vai ter uma baixa capacidade de investimentos, né? Um outro ponto aqui é não esperar a cadeia toda para iniciar os investimentos em tecnologia, que a gente já comentou, né? E à medida que você for melhorando o seu parque de tecnologia, seus leitores, seus equipamentos em loja, em CD ou em hospital, já fazer essa troca pensando na rastreabilidade, né? Acho que esses seriam aí, né, os seus principais pontos, né? E fecharia com o destaque da comunicação, né? Porque é um grupo importantíssimo, é onde tudo que a gente está fazendo se concretiza e que ainda tem um nível de engajamento, até pela dificuldade de se atingir a todos, né? Isso aí está no Brasil inteiro. Tem um nível de engajamento ainda baixo com relação a esse tema, acho que precisa sensibilizar e ter um trabalho de comunicação e de educação e de levar a informação dos pontos críticos para todo esse público, né, que é bastante vasto. Fabiano, perfeito, acho muito válido o que você colocou. Na verdade, a gente percebe claramente que a comunicação para esse tipo de sistemas, como a gente olha mundialmente, é um elo ajudando o outro, ou seja, o distribuidor conscientizando, a indústria conscientizando o distribuidor conscientizando o dispensador e por aí vai, né? Isso é bem legal. Para mim, que mais me chamou a atenção, né, é que um one size does not fit all, ou seja, cada empresa tem uma análise, tem um arranjo produtivo próprio, cada empresa vai ter que fazer sua análise de risco para saber como é que ela vai montar a sua solução, né? Então, é um negócio customizado, por mais que a gente tenha aceleradores, ferramentas para poder fazer uma implantação muito rápida. Eu queria saber, do ponto de vista do Rodrigo Klein, agora um pouquinho, trazendo ele para a discussão, e depois vou chamar o resto da turma, e vou chamar vocês novamente. A seguinte pergunta, vou trabalhar agora com duas perguntas para a gente encerrar esse workshop com vocês todos que estão participando, né? O que eu levo e o que eu deixo. Ou seja, o que eu levo desse CETERM, o que eu levo de mais importante, que eu aprendi de mais importante, e o que eu deixo de recomendação aqui, todos vocês são grandes consultores, grandes especialistas, então é uma contribuição que eu acho que vai ser muito boa para todo mundo aqui que está acompanhando a gente, né? E que vai ficar aqui para depois a gente compartilhar para quem não está online e remotamente quiser consultar o material do CETERM. Então, Klein, você pode começar. O Klein é o CEO da T2 Software, é um dos grandes pioneiros desse tema aqui no Brasil, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos colegas aí que participaram do evento. Elcio, mais uma vez eu queria dar parabéns aí pela organização todo ano, né? A gente já falou isso outras vezes, você é sempre um guerreiro aí nessa organização. E falando principalmente aí do que nós tivemos no nosso painel, né? A gente tentou trazer aí um pouco da prática do dia a dia de realmente empresas que estão vivendo esse desafio, né? E de fato o que a gente consegue perceber em relação principalmente a experiência de todas elas, né, porque todas elas já têm algum nível de implementação de rastreabilidade, é que existe um desafio muito grande aí, principalmente relacionado a esse startup que a gente precisa fazer agora, que ele está bastante relacionado à aquisição de equipamentos e instalação, né? Ou seja, essa primeira fase de
de instalação que geralmente demora mais tempo do que a gente está acostumado, e principalmente agora com uma demanda represada que nós temos no mercado, potencialmente pode ser um ponto de problema que a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa também muito importante de todas elas é a questão do mapeamento de processos, né? Todas elas entenderam aí realmente a importância disso, até por isso que a Anvisa acabou colocando também no draft de decisão normativa. E tem uma questão importantíssima que eu acho que isso, de fato, a gente não tem como fugir, e tem que ser levado em consideração, é que a implementação ela tem que ser muito bem planejada agora, né? A gente vai ter uma série de desafios, e eu acredito, né, principalmente pela experiência que a gente tem tido aí nesses projetos, que o grande desafio, além da questão da entrega dos equipamentos, vai ser, de fato, em ter recursos humanos suficientes para trabalhar nesse tipo de projeto, né, principalmente dentro dessas indústrias. Né, o perfil delas, né, como você falou, né, uma mesma solução não serve para todas, e o desafio, apesar de ser grande de todas elas, ele tende a ser um pouco diferente, né, em função do tamanho da cultura de cada uma das empresas, né? E nisso a gente, né, realmente o que eu deixo aí é cuidar muito bem desse período de transição, principalmente enquanto a gente vai ter agora o gerenciamento da conectividade com a SNCM, gerenciamento das etapas de serialização, e principalmente um desafio muito ligado aí à questão da logística interna, e em serialização a gente já tem muitos cases, né? Ou seja, muitas linhas implementadas no Brasil. Mas na questão da logística a gente tem pouca experiência ainda, né? Que de fato a gente consegue fazer benchmark aí no mercado, então isso é bastante importante. Eu acho que essa aí é a observação que a gente deixa, né? Ou seja, começar o quanto antes, né? Isso foi uma coisa que o pessoal no nosso painel falou, né? Agradecer também aí a Gracinda, a Regina, o Fernando e a Marilene, e de fato, né, que comecem a implementação, porque realmente é um trabalho muito duro. Legal, Rodrigo. Muito obrigado, hein? Lucas, você está online, não? Lucas? Acho que ele não está. Acho que ele caiu. Pulando, então, vamos conversar para a gente ver se ele consegue entrar. Eu queria ouvir também do Vidal. Vidal, o que você leva, o que você deixa? Vidal, você está online? Estou online. Você me ouve? Estou te ouvindo. Boa tarde a todos. Então, acho que o mais interessante aí que eu percebi foi a confirmação de que a revisão dos processos, né, e a integração da serialização dentro dos processos, não só da indústria, mas também dos outros elos da cadeia, é parte importante aí, que deve ser pensada rapidamente e exercitada também por todos os partícipes aí da rastreabilidade. Eu acho que esse é a grande virada de chave, né? Porque quando você faz isso, você demanda os equipamentos compatíveis com a questão da rastreabilidade, como o Rodrigo colocou, você demanda processos de validação e treinamento do seu pessoal interno e assim por diante. E esse caminhar através dos processos que, com certeza, vai fazer com que todos consigam se integrar e desempenhar seu papel. Legal, perfeito, Vidal. Professor Ari, você quer complementar também o que você leva, o que você deixa, professor? Eu quero complementar sobre um outro olhar, um olhar dos conceitos que estão subjacentes a tudo que a gente discutiu, né? A gente nota que os conceitos que vêm atrás, baseados nas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, são todos aplicáveis a esse sistema, né? E eu vejo muito, a primeira que falar é a colaboração. Sem a colaboração na cadeia de valor, esse sistema pode gerar soluções não universais. E isso a gente não quer. Isso é uma coisa principal, né? Mas o que eu vejo é que os sistemas têm que evoluir para sistemas interoperáveis. É essa a conclusão que eu vejo de todos os do's e don'ts. Sistemas interoperáveis e adaptáveis ao contexto. Não interessa se sejam fabricantes, distribuidores ou dispensadores, né? Então, os sistemas têm que ser pensados para serem flexíveis, interoperáveis e permitir a colaboração dentro da cadeia, né? Esses são os conceitos que estão por baixo disso, que são os conceitos da indústria 4.0, né?
E outra coisa que a gente tem que privilegiar é a aprendizagem baseada em dados. A gente tem que pegar esse período que é de experimental e os dados que gerarem têm que ser instrumentos de aprendizagem para todos os elos da cadeia, para que a primeira falta de produtividade se transforme numa cadeia produtiva com mínima perda dentro dos princípios da sustentabilidade. Eu poderia falar outros conceitos, mas acho que esses são os básicos que a gente viu e que a gente tem que colocar esses conceitos nos projetos que estão sendo desenvolvidos para que eles sejam universais e não soluções locais. Essa o meu aprendizado dos 5 seminários que a gente participou. Legal. Eu agradeço aí o convite e muito obrigado, Elcio. Fiquei dentro dos 3 minutos, Elcio? Deu 3 minutos? Passou um pouquinho, né? Mas eu já sabia que você era terrível. Mas Obrigado. continuando, vai. Vou aproveitar agora, já que você tocou num tema da indústria 4.0, eu vou chamar o Dr. Johansen, né? Ele acompanhou meio de longe o que a gente fez aqui, né? Mas para ele falar um pouquinho, depois a gente já volta com o Cristiano e depois eu finalizo também com o que cada um leva e cada um deixa das consultorias, tá bom? Então, primeiro, Johansen. Dr. Johansen, ele é o diretor da VDI, né? A VDI é a Associação de Engenheiros Alemães. Ele tem aqui um convite para deixar para todo mundo que está aqui no CETERN, né? Que é com relação, falar um pouquinho com relação ao trabalho que eles estão fazendo aqui no Brasil. Johansen, você está online? Perfeito, estou aqui sim, Elcio. Obrigado pelo convite, obrigado, Ari. Bom, para mim também, o que eu levo, o que eu deixo, né, dessa breve participação aqui, acho que levo claramente aqui a grande motivo que os conceitos de integração horizontal da cadeia de valor, né, estão sendo postos em prática aqui, né? Isso é fantástico. Eu acho que é um projeto que são iniciativas que devem ser comunicadas e inspirarem outras cadeias de valor também. Nós, como VDI Brasil, né, uma das instituições que na Alemanha cunhou o termo Indústria 4.0 lá na época, né? Nós estamos pregando essa ideia, né, de fluxo contínuo de informações ao longo da cadeia de valor, né, como a essência do conceito de Indústria 4.0, que nenhuma empresa por si consegue ser Indústria 4.0, né, apenas as cadeias em si conseguem viabilizar esse conceito. Então, levo aí a ótima sensação de que realmente estamos sendo, o conceito está sendo implementado aí na área de rastreabilidade na indústria farmacêutica. Isso é muito positivo. E deixo, como o Elcio já colocou, né, nós temos aí chegando daqui a 3 semanas um evento gratuito nosso que, na verdade, acontece no âmbito aí da nossa participação na Câmara Brasileira da Indústria 4.0, né, em que nós temos a tarefa de disseminar a ideia de maturidade de Indústria 4.0, né? Então, nós estamos fazendo um evento bem interessante, gratuito para todos, em que uma plataforma que nós vamos apresentar por lá também é um sistema da Volkswagen que concentra e conecta uma arquitetura de cloud, o Volkswagen Industrial Cloud, que vai conectar todas as plantas, todos os fornecedores da Volkswagen no mundo inteiro. Eles vão apresentar essa solução ali no evento e a gente vai discutir na sequência também com a visão Brasil, né? Como e quando nós vamos ver mais ótimos exemplos aí de implementações práticas do conceito de Indústria 4.0, de integração horizontal das cadeias de valor por aqui. Então, fica o convite aí a todos. Acho que vocês podem compartilhar aqui o link de inscrição gratuita aqui no chat, aqui na sequência, para quem quiser se inscrever. Bom, da minha parte, fica aí o meu parabéns. Obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos. Perfeito, professor João. Assim, na verdade, a gente aqui está nesse evento, a gente acredita muito que
a gente precisa curar a economia, sabe? Todo mundo tem essa consciência, e a gente acredita que para curar a economia nós precisamos ter empresas 4.0 aqui no Brasil, né? E voltando um pouco agora para os desafios, né? Eu queria ver saber aí do Cristiano. Cristiano está online, né? O que você leva e o que você deixa, Cristiano? Boa tarde, Elcio. Boa tarde a todos. Assim, o Carlos, né, tá acompanhando com a gente também o evento, ele está agora com a área de comunicação da Anvisa, que a gente está entendendo nessa preocupação que a gente precisa ter uma estratégia para atingir, né, os diferentes membros da cadeia que vão ser impactados pelos requisitos agora de rastreabilidade, né? Então, acho que esse é um componente importante para a gente, enquanto papel institucional, né, a gente vendo que essa preocupação de todos, né, ao longo dos seminários, que a gente não está com participação, né, com representação, né, de todos impactados. Então, isso para a gente já demanda uma estratégia interna. A gente tem que fazer isso, né, tem que se preocupar claramente com isso, né. Uma mensagem também que a gente procurou passar a todos é que esse momento agora, até abril de 2022, ele é um momento de implementação. Então, é um momento que a gente não vai estar implementando os controles, né, as imposições, né, fiscalizatórias da rastreabilidade, né? É um momento para as empresas, né, estarem planejando, desenvolvendo, implementando e avaliando essas implementações em ciclos, né? Como o pessoal falou, não dá para entender que vai fazer tudo de uma vez só e vai dar tudo certo, porque às vezes tem algum detalhe aí que vai precisar ser revisto, e entende-se que as empresas precisam fazer isso de agora, né? Se deixar para o último momento, e não vai ser possível, né, rodar de novo esse ciclo e resolver os problemas que identificaram. Tá? Então, eu acho que esse é outra coisa importante, né? Esse momento é um momento de implementação, é um momento para as empresas planejarem, desenvolver o que precisa ser desenvolvido, implementar e avaliar o que foi feito em ciclos, né? Não de uma vez só, como o pessoal falou. E acho que como o Rodrigo estava tratando, né, dos planos que as empresas precisam tratar, né, retomar que o que a gente está pensando enquanto solução da Anvisa, a gente vê que é aderente, né, a gente permite que as empresas elas possam particionar esse plano, a visão que a gente absorveu, que esse particionamento desses planos seriam pela visão de plantas e por linhas, tá? Mas ele é aberto, tá? A solução que a gente trabalhou, né, o Vidal apresentou no outro seminário, ela permite que o detentor do registro possa lá identificar os diferentes sites, né, as diferentes linhas, de acordo com as necessidades dele e poder estar fazendo um plano adequado às suas necessidades, né? Também destacar a discussão de distribuidores, né, que a gente trabalhou lá, que a Renata coordenou, né? O problema, né, que a gente ficou mais evidente aí da parte horizontal, né, o quanto que é importante, impacta nos distribuidores, e toda a organização tem que ter com os transportadores, né? Como eles não se comunicam com a SNCM, todo esse trabalho de entender como vai ser a rastreabilidade, como vai impactar nos transportadores, fica a cargo, né, dos distribuidores, né? Então tem que estar dentro dos seus planos, né? Tem que estar dentro desse momento agora de resolver esses problemas, né? Implementar, ver o que acontece na etapa de transporte para poder estar resolvendo, não chegar lá na frente e ter uma série de problemas depois quando a gente estiver dispensando. E aí chega no dispensador, né? A preocupação do Fabiano é uma preocupação nossa também, né? A gente tem cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde mais de 200 mil serviços de saúde, né? Então o N explode, né? Se a gente tem outras 60 mil estabelecimentos que se comunicam atualmente com a SNGPC, mais de 60 mil diferentes que se comunicaram, né? Então, assim, 260 mil no mínimo, né? Se comunicando com o SNCM é um número muito grande, é um número difícil da gente alcançar, né? E por isso, nessa etapa de implementação, uma opção da Anvisa foi que a gente facultasse, né? A gente não vai estar obrigando compulsoriamente, né, que entrem clínicas e consultórios. Então, a gente está trabalhando para aqueles mais estruturados, né, hospitais que têm áreas mais robustas, né, para se criar processos, né. Então, a gente está se ocupando mais dos grandes, né, dos hospitais, e facultando aos pequenos, né, as clínicas e consultórios. E também tivemos uma preocupação grande com o SUS, tá? A gente tem uma discussão com o Conselho Nacional de Saúde, com os representantes de estados, municípios, do próprio Ministério da Saúde,
para que a nossa solução interopere com a solução do SUS, que atualmente é o Connect SUS, né, que é para ser um portal único aí para a gente receber os dados. Então, a gente está mapeando e vendo as preocupações de vocês e acho que a gente está conseguindo refletir no que a gente está normatizando nas soluções. E só um destaque também para falar do Rodrigo, né, além dessas preocupações com gerenciar, né, os diferentes impactos aí, a gente também, aí o nosso papel mais regulatório, né, tem outras normativas que a gente vê, né, de rotulagem, de boas práticas de fabricação, distribuição, dispensação, que elas são impactadas, né, e precisam ser levadas em conta, né, são outras normativas da Anvisa que têm que ser consideradas no momento da implementação da rastreabilidade. Tá? Então, é um processo que tem essa complexidade. A gente já viu, por exemplo, na experiência da Europa, que o pessoal já tem guias, né, de como faz a inspeção de boas práticas, né, como faz a inspeção da distribuidora. Então, já começam a ter requisitos, né, regulatórios de boas práticas que já começam a aparecer nas inspeções, nas certificações dos diferentes membros da cadeia. Tá? Então, eu acho que é esse o que a gente capturou e alguma coisa a gente já está absorvendo. Tá? A gente já está, vamos fazer um plano de comunicação mais robusto, né? Isso aqui está adequado, né? Então, assim, acho que foi muito importante a participação nesse seminário para conseguir capturar essas diferentes preocupações aí dos diferentes perfis de membros da cadeia. Perfeito, Cristiano. Obrigado. Obrigado, Anvisa, por todo o apoio que deu para a gente, né? A gente está fazendo uma sondagem, né, com relação ao custo de fabricação, que daqui a pouco o Vidal vai liberar o pessoal poder preencher o plano no site da Anvisa, né? Então, a gente deve entrar em contato com quem participou do CETERN, via WhatsApp, via e-mail, para pedir para o pessoal preencher uma pesquisinha só para a gente ter uma referência de valores de investimento em termos de linha, e a gente vai deixar no site também do CETERN. O Luca voltou agora, né? Ele tinha caído, né? O Luca também foi um dos facilitadores, né? Ele tratou o tema da integração horizontal. O Luca é da Trace Link e ele também é doutorando aqui no GAESE, na Poli, né? Então a gente tem aqui a participação dele agora, se ele estiver online. Está online, Luca? Conseguiu comunicar? Finalmente, né? Então, Luca, o que você leva, o que você deixa? Isso aqui parece Silvio Santos, cara. Vamos lá, essa live aqui. Tá, o que leva, o que deixa. Vamos lá. Estamos na frente de uma oportunidade única por esse país, porque acho que é de atenção de todos a escolhas de plataforma, padrões, principalmente padrões de integração, que são o ponto focal de que nós precisamos realmente implementar para que a rastreabilidade possa funcionar e possa ser um sucesso, não somente para quem está trabalhando nesse setor, mas fundamentalmente para o paciente. E aí, o que eu deixaria para todos nós? O primeiro é o empenho de todos os participantes nessa colaboração para que a integração horizontal, que agora é de responsabilidade dos stakeholders em inglês, seja realmente um sucesso. Entender que o mercado brasileiro é um mercado extremamente distribuído, uma nação de tamanho enorme como esse país, é uma diferença de entidade tal que realmente há escolhas de padrões e de conceitos e plataformas que possam facilitar essa integração. Eu acho que é o ponto focal, é o que nós também aprendemos em várias e várias implementações no mundo. Reitero também um dos comentários que Cristiano fez, Cristiano aqui, obviamente, com a gente, que esse esforço é um esforço de globalização. Aí abraçar padrões de tecnologia que já estão sendo alavancadas, eu acho que é a chave do sucesso desse programa. Perfeito, Luca, perfeito. Bom, Luca, Rodrigo, Klein, todo mundo aqui, né, Renata. Para encerrar agora, eu gostaria de o que leva, o que deixa de cada uma das grandes consultorias aqui que estão ajudando a gente, começando pelo nosso amigo aí, Rodrigo Damiano. Rodrigo, você pode te falar o que você leva, o que você deixa, meu amigo? Vamos lá. Eu acho que um grande tema é a gente olhar essa grande
iniciativa do nosso país como um primeiro grande passo, né? E é um grande passo estabelecendo alicerce para muita coisa que pode ser feita. Eu acho que esse é um tema que foi bastante discutido e é um benefício enorme de passar por essa grande transformação, por esse grande esforço inicial, mas que vai ser um grande habilitador para diversas outras práticas e amadurecimento das operações, das cadeias integradas, buscando colaboração, visibilidade, tudo como foi bem colocado aí pelo professor Ari, a questão da gente potencializar os conceitos da indústria 4.0 que são tão benéficos para as organizações, né? Então, acho que esse também seja, do ponto de vista geral, o principal tema que eu levo aqui das discussões. E, mais especificamente, dos assuntos que a gente abordou, eu acho que o planejamento robusto, estruturado, criterioso e privilegiando a antecipação máxima de atividades para não acumular e não deixar isso para as últimas horas é um ponto bastante importante que precisa ser visto. E, como último, talvez, tema, a avaliação dos processos e os impactos que essa implementação vai requerer ou vai trazer para que as adequações sejam feitas e, para isso, fundamental a flexibilidade das empresas para mudar, né? Para aderir a essas mudanças, promover essas adequações, porque, no final das contas, tem muito benefício a ser capturado a partir desse primeiro grande passo que está sendo dado e trazido aí pela Anvisa de uma maneira geral, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos, pensando aqui alguns pontos. E quero também agradecer bastante aí o prazer de participar e poder contribuir, discutir com todo esse grupo riquíssimo aqui. E parabéns, Elcio, pela organização e por colocar de pé mais uma vez esse evento que é tão importante aí para a indústria. Obrigado a todos. Muito obrigado, hein, Rodrigo, muito obrigado. Renata, você está online? Estou online, Elcio. Acho que assim, o que eu fico aqui desse seminário é que realmente esse é um grande passo rumo à indústria 4.0, que a gente está começando com a questão de medicamentos, mas que eu acredito que isso vai ser extrapolado para depois outros setores, outras indústrias. Então, é uma boa aprendizagem até para a gente nos posicionar dentro desse cenário global. Então, essa fidelidade também, a interoperabilidade, a universalidade. E o que eu deixo é o cuidado de você não tratar a serialização somente como um cumprimento de normativa apartado dos seus processos, né, de operação, em que realmente você se beneficie da questão da serialização para melhorar, através de dados, a sua prestação de serviço e o foco final, que é o paciente. Perfeito. Fabiano, o que você leva, o que você deixa? Olá, Elcio. Bom, para ser breve aqui, não repetir o que os colegas falaram, que eu concordo, eu levaria adicionalmente, eu sou um cara de supply chain, né, a vida inteira olhando supply chain, olhando cadeias integradas, né, então acho que apesar de hoje a regulamentação ela exigir apenas a questão mais, digamos, vertical, né, da comunicação, eu acho que as empresas não perderem o olhar da integração entre os elos, né, principalmente quando você vai chegando mais perto da ponta, que se essa integração não acontecer, você pode colocar tudo a perder, um investimento gigantesco que foi feito para trás, e você coloca a perder porque você não tem condição de usar adequadamente isso lá na ponta, e aí você não garante que você está tendo a rastreabilidade full, né? Então, essa integração entre a cadeia, eu não perderia esse olhar, né? E outro ponto também que eu ficaria é a questão realmente que o Cristiano já comentou, né? Que ficou muito nítido nos dispensadores, que é como é que você alcança, né? Como é que você atinge aí e traz aí um senso de urgência para o mundo tão disperso, né, de mais de 100 mil estabelecimentos que vão precisar se adequar para que tudo isso aqui funcione, né? Então, acho que esse olhar na ponta, muito legal ouvir do Cristiano que o nosso input aqui ele já está montando um plano de forma institucional para também ter uma ação, mas acho que é uma ação que tem que ser de todos nós, de todo mundo, né? Acho que entre os elos da cadeia, cada distribuidor com seus clientes, né? Cada detentor com seus distribuidores e clientes, as associações, né? As entidades de classe, acho que todo mundo junto, né? É um caminho sem volta, né? E precisa ser um caminho gostoso de percorrer, né? Eu acho que com todo mundo junto, né? Acho que isso daí vai ser possível, né? Acho que esse seria uma mensagem que eu deixaria.
Perfeito. A gente, infelizmente, né, o René da NDC ele ia participar da reunião com o Rodrigo Klein, falando sobre Cybersecurity, ele não conseguiu. O pessoal da NDC ajudou demais nesse evento aqui, né, para a gente ter tudo isso funcionando, foi perfeito o trabalho deles, né. O que eu levo, né, para assim, como responsável por organizar isso, é muita alegria. Porque a gente tem, assim, toda vez que a gente junta pessoas que eventualmente são concorrentes para sentar junto, tentar fazer um trabalho colaborativo, como nós fizemos aqui, de compartilhar conhecimento para o bem do país, né, que a gente conseguiu fazer no CETERN, novamente, né, é um negócio muito bacana, né? A gente percebe que está sempre a academia está aberta, as empresas especialistas estão abertas. Quando a gente fala de fazer alguma coisa para o bem aqui da nossa sociedade, a gente consegue receber realmente um apoio muito, muito legal. E o que eu deixo nada mais é do que o meu obrigado, gente. Obrigado por toda a colaboração de vocês aqui no CETERN. Terminamos mais uma edição e até a próxima. Tá bom? Gente, obrigado. Finalizando. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Até a próxima. Obrigadão, Net. Parabéns. Parabéns Obrigado. a todos. Tchau, tchau. Obrigado, parabéns a todos. Obrigado a todos aí, parabéns. Parabéns, Elcio. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais.